a história de José, pareceu que esses sonhos não iam se cumprir. Pareceu que realmente era uma utopia de José, era um dado totalmente infundado, que não tinha esperança de ele conseguir atingir seu objetivo. Só que José, ele permaneceu firme na fé, mesmo tendo passado por todas as lutas que ele passou. Ele foi vendido como escravo, ele foi acusado de adultério, ele foi difamado, foi injuriado, foi jogado na prisão sem ter cometido crime algum. Deus estava com ele. Ele sabia que ele tinha crido. Ele sabia que realmente, em meio a toda a tribulação, havia um Deus que estava com ele e que é maior de toda a luta que a gente pode passar. E em Números 23, 19, diz-nos assim a palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? José, mesmo passando por toda a luta que ele passou, sendo acusado de adultério, tendo sido jogado na prisão, sem ter cometido crime algum, José prosperou em meio às lutas. Ele conseguiu realmente, em meio a toda essa batalha, e que ele era até escravo, conseguiu prosperar e ser governador do Egito, porque Deus estava com ele em toda essa batalha. Um outro exemplo que eu cito aqui, que eu acho que eu gosto muito de citar esses exemplos, até para renovar a nossa fé, porque a gente pensa que só nós passamos por lutas, né? Que ninguém passa por lutas. Às vezes eu até pensava isso aí. Eu falo assim, puxa, será que é só eu que passo por adversidade? Será que é só eu realmente que passo por aflição? Será que é só comigo que isso acontece? Mas não. Se a gente pegar a história de todos esses personagens, vocês vão ver que eles passaram também por aflições. Davi, ele teve que fugir para não ser morto. Ele foi perseguido pelo rei Saul durante 10 anos. Ele passou fome, mas mesmo assim ele conseguiu prosperar em meio às adversidades. Ele, simples pastor de ovelha, Deus o colocou no trono e foi considerado o maior rei da história de Israel. Portanto, eu volto a afirmar e frisar muito bem isso aí, porque é o seguinte: no mundo, a gente passa por aflição. A gente, ainda mais nós que somos jovens, é cobrado uma alta carga nossa. Assim, a gente passa assim, colocado na nossa vida assim, inúmeras atribuições. Desde o nosso levantar até o nosso deitar, a gente tem inúmeras atribuições, inúmeras tarefas para serem realizadas. A gente realmente tem muita coisa para fazer e acaba se desesperando e até às vezes duvidando que a gente não vai conseguir fazer todas elas, ou então que nossos sonhos que a gente tem será impossível de alcançar, será realmente algo assim que inatingível e diante das adversidades. Mas eu quero deixar uma palavra de ânimo realmente para vocês, que mesmo em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio a tudo que possa acontecer em nossa vida, porque se tem algo que nós estamos sujeitos nesse mundo a passarmos, é por luta, é por adversidade, mas mesmo assim nós temos um Deus que é acima de tudo isso. Nós temos um Deus que é maior que tudo isso, que nos dá a vitória. Isaías, capítulo 1, versículo 43, nos diz o seguinte: operando Deus, quem impedirá? E Lucas, capítulo 1, versículo 37, nos diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível, jovem. Pode crer que a vitória há de vir. Eu passei por lutas e eu consegui obter vitória. Você também pode. Você também pode obter vitória. No nome de Jesus. Glória. Obrigado, meu Deus. Pode ter absoluta certeza que para Deus nada é impossível, e o que Deus promete Ele cumpre. Haja visto o que está escrito em 2 Pedro 3:9, em Salmos 34:8, que nos diz o seguinte: o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Apesar das lutas, das adversidades que no mundo certamente teremos, porque não tem como desvencilhar de tal afirmação, porque a vida, realmente, no mundo tereis aflições, saiba que Deus está acima de tudo isso. A própria Bíblia ela é enfática ao afirmar: operando Deus, quem impedirá? Porque para Deus nada é impossível. O próprio apóstolo Paulo, ele chega a afirmar uma frase que eu acho bem interessante. Ele diz o seguinte: sem estar abatido e sem também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto
a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É interessante notar isso aí, porque eu acho muito interessante essa frase, porque assim, ele fala assim, sem estar abatido e sem estar em abundância. Ou seja, Paulo, em toda a maneira de agir, ele sabia se portar em meio às dificuldades. Paulo é um nítido exemplo de pessoa que sabia se portar em meio às dificuldades, sabia se portar realmente em meio a todas as aflições, em meio a todas as angústias, em toda a luta que ele passou, porque ele foi apedrejado, ele sofreu por 3 vezes naufrágio, ele foi chicoteado, foi jogado na prisão. E mesmo assim, ele não desistia de pregar a palavra de Deus, ele não desistia em meio às adversidades, ele não desistia realmente de anunciar o Evangelho. E mesmo em meio a todo esse cenário caótico, onde parecia ser impossível de obter vitória, ele conseguiu prosperar. Tanto é verdade que ele chegou a afirmar: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vendo, portanto, jovens, que muitos personagens bíblicos passaram por situações difíceis, situações estas que vivenciamos e presenciamos cotidianamente, sofreram aflições, passaram por momentos de dificuldades e adversidades, assim como eu e você passamos. Momentos esses que parecem ofuscar ou nos levam a duvidar da grandiosidade do poder de Deus. Muitos personagens da Bíblia sofreram tribulações antes mesmo de receberem suas vitórias. No entanto, todos eles obtiveram vitória em meio às adversidades, porque Deus estava com ele em todas elas. Deus era maior que toda adversidade. Não há como a gente obter vitória, ao meu ver, eu entendo, sem você lutar, sem você esforçar em prol do objetivo almejado. Deus está conosco em meio às adversidades. Deus está realmente com a gente e propicia realmente a vitória. No entanto, compete a nós fazermos a nossa parte, fazermos realmente o que está a nossa competência a fazer. Devemos fazer o que é possível fazer, nós devemos fazer. Não há sucesso, jovens, sem trabalho. O único lugar que eu vejo que o sucesso realmente vem antes do trabalho é no dicionário. É o único lugar, porque o S vem antes do T. Fora isso, não tem outro lugar que o sucesso vem antes do trabalho. É só no dicionário. Fora isso, você tem que se empenhar realmente. Deus está com a gente tem uma arma à nossa disposição. Nós temos um Deus que é o Deus do impossível, o Deus que está sempre em toda a tribulação, mas compete a gente fazer também a nossa parte. Existe uma frase de Martin Luther King que eu acho bem elucidativa, que diz o seguinte: é melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar que em dias frios em casa me esconder. Prefiro ser feliz embora louco que em conformidade viver. Não desistam de seus sonhos, de seus projetos, de vossas aspirações. Eu não sei quais são o que vocês almejam, mas não desistam meio às adversidades. A adversidade, ela está inerente realmente ao mundo que nós vivemos. Não tem como a gente desvencilhar de tão assertiva. Mas eu posso afirmar que o choro, como diz o salmista, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É possível realmente obter. Além disso, conforme disposto na Bíblia, em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem quer que eu obtenha vitória? Glória a Deus. Amém? Amém. Então, eu elenquei aqui, vislumbrando esses personagens bíblicos. Eu extraio aqui, foi assim, alguns elementos que eu extraí aqui da vida desses personagens que eu vejo que corroboraram para que eles realmente obtivessem vitória em meio às adversidades, para que eles realmente prosperassem em meio às adversidades. Primeira coisa que eu elenco aqui é crer em Deus. Não tem como a gente obter vitória se a gente crer tão somente nas nossas habilidades, porque realmente todos aqui possuem habilidades que saem já inerentes ao seu ser, que realmente vocês têm habilidades que são natas, vocês nasceram com habilidades, têm virtudes, têm realmente aptidões. No entanto, conforme diz a Bíblia,
maldito o homem que confia na própria homem. Ou seja, se você confia tão somente nas suas habilidades, você está sujeito ao insucesso. No entanto, a Bíblia nos dá assim, a direção que nós devemos realmente confiar em Deus. Nós devemos realmente entregar nossas aflições a Deus, porque é Deus que providencia o socorro. Até porque, segundo Pedro 3,9, nos diz que o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Vale a pena confiar em Deus, crer em Deus, é o primeiro passo para realmente obter vitória em meio às adversidades. Segundo, é predicar